Olá, meus amigos, professor Alexandre Herculano, voltando aqui com mais um Grande Simulados. Estamos aí no nosso último simulado deste mês de junho, ou seja, deste ciclo que nós estamos aí. A cada ciclo são 4 simulados, então estamos fechando hoje aqui o 25º simulado. Já foram em vários ciclos, as informações se repetem, vamos sempre estar aqui aprofundando, tá bom? Na semana que vem nós vamos entrar no nosso próximo ciclo, ou seja, vamos para o nosso 26º simulado. Então, para quem quiser entrar no nosso projeto, manda uma mensagem lá para a Carol, DDD 61, telefone 98142 6100, é só falar com a Carol, que ela vai passar os procedimentos lá, tá bom? Quem quiser participar, será um prazer aqui ter vocês no nosso grupo aí, nosso grupo particular de Medicina Legal, ou seja, eu posto as questões no grupo, depois eu posto as questões comentadas, né? Nós sempre fazemos a correção no domingo à noite e deixo o link lá disponível para o pessoal do grupo. Então é uma satisfação enorme quem quiser participar. Com certeza o seu conhecimento em medicina legal vai aí solidificando cada vez mais com essas questões. Por quê? Porque aqui a gente pega desde a parte básica até a parte aprofundada todos os assuntos do seu edital de carreiras policiais, delegado, perito criminal e legista. Então um trabalho aí bem focado mesmo. Pessoal, vamos lá então, vamos para nossas correções. Vamos aqui para a nossa primeira questão. Vamos dividir em bloco. Esse primeiro bloco que vai ficar aberto aqui no YouTube, nós vamos corrigir as 30 primeiras questões, depois as demais questões, tá? E as questões que ficaram faltando da semana passada, eu vou aí fazer outro bloco para a gente disponibilizar lá no canal VIP, lá no nosso canal de Medicina Legal, tá bom? Vamos então aqui avançando, vamos seguindo aqui. Nossa primeira questão de hoje, vamos jogando aqui na tela, vamos lá. Diz o seguinte: entende-se por morte violenta aquela que é, letra A, resultante de uma ação exógena e lesiva ou que tal ação tenha concorrido para agravar uma patologia existente, pouco valendo se a morte seja imediata ou tardia, mas desde que haja relação de causa e efeito entre a agressão e a morte perfeitamente, tá, pessoal? Traz aqui um excelente conceito trazido aí pelo professor Genival Veloso França sobre morte violenta, já é aqui o gabarito. Na letra B, ele fala o seguinte: aquela decorrente de processos mórbidos pré-existentes, qualquer que seja sua natureza e sua evolução, ou se congênitos, né, ou adquiridos, e desde que não tenham sido agravados por um fator exógeno, né, pessoal? Então, aqui, na verdade, não é morte violenta, né? Aqui a gente poderia classificar, né, quando ele traz esse conceito aqui, ou quando ele fala justamente aqui, ó, sobre decorrente de processos mórbidos, né? Então, pessoal, isso aqui é morte natural, tá, pessoal? Mórbidos, ó, pré-existente, qualquer que seja a sua natureza, então isso tem mais com a questão de morte natural. E avançando aqui, aquela que surge de forma inesperada e sem causa evidente, pessoal. Isso aí seria suspeita, né? Uma morte suspeita. E na letra D, aquela que surge de processos mórbidos pré-existentes resultante de uma ação exógena. Na verdade, misturou informações aí, o item está errado. Pessoal, questão importante demais, questão aí dentro de tanatologia forense. E detalhe, tá, pessoal? Importante também a gente saber aqui que ou você vai ter uma morte, né, violenta, ou você vai ter uma morte natural ou uma morte suspeita. Essa é a regra geral. Sendo morte violenta e morte suspeita, vamos ter presente o Instituto Médico Legal, o IML. Sendo uma morte, né, natural, pessoal, aí é o SVO que vai entrar aqui, tá bom? Então, muito cuidado, saber diferenciar o IML e o SVO, quando que cada órgão vai agir no caso de uma morte suspeita, violenta ou natural. Lembrando que morte violenta aqui, pessoal, a gente sempre tem que lembrar das causas jurídicas da morte. Ou vai ser, como regra geral, né? Ou vai ser um homicídio, ou vai ser um suicídio, ou vai ser um acidente, não esqueçam disso. Vamos então aqui para a nossa próxima questão. Vamos aqui na tela, jogando aqui na tela, vamos lá. Próxima questão de hoje. Seguindo, sobre perícias e peritos, marque a opção incorreta sobre perícias e peritos. Vamos analisar aqui uma por uma. Vamos seguindo. A perícia, segundo o seu modo de realizar-se, pode ser
sobre o fato a analisar, que é a perícia percipiendi, olha aí, ó, perícia percipiendi, sobre um fato a analisar. Só voltando aqui para mim, a gente explica aqui sempre, né, fazendo aquela rápida revisão que é interessante para vocês. Perícia percipiendi é sobre realmente um fato a analisar. O item está correto, ele quer incorreta. Perícia deducendi é sobre um fato já analisado. Quando eu tenho uma perícia percipiendi, eu vou ter presente o relatório médico-legal, que pode ser um auto ou um laudo, né? Relatório médico-legal pode ser um auto médico-legal ou um laudo médico-legal. A diferença é que quando é laudo é feito pelo próprio perito e quando é auto é ditado ao escrivão, tá bom? Perícia percipiendi é a primeira perícia. Já a perícia deducendi é sobre um fato já analisado, é sobre uma perícia já, né? Ou seja, uma contestação. Então eu vou ter aqui um parecer. Não esqueçam disso. Vamos então aqui para as opções. Vamos lá. Perícia, segundo seu modo de realizar-se, pode ser sobre o fato a analisar, que é a perícia, né? Ele traz a expressão em latim, né? Peritia, né? Percipiendi, está aqui, tá bom? E na letra B, tanto na perícia percipiendi como na deducendi, existe o que se chama de parte, né? Objetiva e parte subjetiva. Perfeitamente, tá, pessoal? Parte object e a parte subject. Perfeitamente. Boa questão essa aqui. Aprofundou mais um pouco aqui. Diferente das outras que nós já fizemos sobre esse assunto, né? Vamos lá. Na letra C, a perícia segundo o seu modo de realizar-se pode ser sobre uma perícia já realizada, que é a perícia deducendi. Vimos, acabei de falar, correto também. E na letra D, perícia deducendi é aquela em que o perito é chamado para conferir técnica e cientificamente um fato sobre uma óptica quantitativa e qualitativa, né, pessoal? Aí aqui erra, né? Porque quando eu falo, né, ou seja, sobre o aspecto, conferir tecnicamente, cientificamente sobre um aspecto, né, sobre a visão quantitativa, qualitativa, eu tenho uma perícia percipiendi, pessoal, não esqueça isso, tá, pessoal? Percipiendi. Por quê? Porque a deducendi vai fazer análise, né? Ou seja, a análise é feita sobre fatos pretéritos, né? Fatos passados com relação aí aos quais possam existir uma discordância, uma contestação do próprio julgador ou até mesmo das partes, perícia deducendi. Beleza, então aqui o gabarito aqui é a letra D, vamos para a nossa segunda questão, vamos lá. Na análise desse fenômeno, não devem ser esquecidos, né? Qual fenômeno? Ele não fala, né? Mas pelo que eu estou vendo aqui, é o esfriamento cadavérico, tá? Para a gente não perder a questão, coloca aí o resfriamento cadavérico, tá bom? Então vamos lá. Na análise desse fenômeno, não devem ser esquecidos as variadas condições do cadáver e do meio ambiente. Em nosso meio, clima temperado, 20 a 30 graus, as observações registram que em cada uma das 3 primeiras horas, a queda de temperatura do corpo é em torno de. Isso aqui é uma questão também muito batida em concurso público, já caiu aí algumas vezes e você não vai errar se cair de novo. Pessoal, quando a pessoa vem a falecer, né, o corpo ainda quente ali, então nas 3 primeiras horas, né, a cada hora, né, não é as 3 primeiras horas direto não, como eu já vi professores falando erradamente isso. É a cada hora das 3 primeiras horas, tá? O corpo vai ter um resfriamento, né, de 0,5 graus por hora, não chega nem 1 grau, tá bom? Segundo o professor Genival Veloso França. Da 4ª hora em diante, aí sim, 1 grau por hora, aí temos aí até se equilibrar, né, com a temperatura que ele bota aqui de 20 a 30 graus, até se equilibrar com a temperatura ambiente. Beleza? Vamos então aqui na tela, vamos seguindo aqui, vamos marcando então. Então aqui você já viu que já está errado, ó, 1 grau, né, nas 3 está errado aqui, e 4ª hora bota 2, nada a ver, errado aqui. Vamos lá, letra B, 0,5, ok. Da 4ª hora em diante o decréscimo é de redor, não, aí seria 1, não 1,5, está errado aqui. Vamos lá, 0,5, ok, e da 4ª hora em diante decréscimo ao redor de 1 grau até equilibrar-se com a temperatura do meio ambiente. Perfeitamente, boa questão, gabarito, letra C. Vamos lá, pessoal, vamos avançando, mais uma grande questão aí, questão número 4. Vamos seguindo aqui. Vamos lá então, o que diz? Na morte, o sangue pela gravidade vai se depositar nas partes declive e daí surgem as manchas de hipóstases ou livores cadavéricos. O surgimento deste fenômeno varia, no entanto,
com as certas condições, como na desnutrição, nas anemias agudas, entre outras, não havendo, assim, uma cronologia exata. Em geral, essas manchas surgem em média. Então, vamos lá, vamos seguindo, ó. Voltando aqui para mim, né, pessoal, que é importante a gente traçar aqui alguns pontos específicos aqui. Voltando aqui para mim, vamos lá. Pessoal, olha só, quando a pessoa morre, né, você tem os efeitos abióticos imediatos e os efeitos abióticos mediatos ou consecutivos. Qual a diferença, né? Os imediatos são aqueles que acontecem logo que a pessoa morre, né? Perda da sensibilidade, cessação respiratória, enfim, são situações que você não pode dizer que a pessoa já está em óbito, você não pode comprovar a morte com os efeitos abióticos imediatos, tá bom? Então, muita atenção que as bancas gostam de cobrar isso bastante. Mas com os efeitos abióticos consecutivos, não tenha dúvida, né? Você vai encontrar uma pessoa, um cadáver, ou seja, uma rigidez generalizada, uma mancha de hipóstase já fixa depois de 12 horas. Então, entre outras situações, né, como o início da mancha verde abdominal. Então, esses são os efeitos consecutivos da morte e depois vem os efeitos transformativos, que vai para um lado que é destrutivos e por outro conservadores. Já falamos bastante sobre isso e a gente sempre vai estar falando aqui nos nossos estudos e aprofundando. Mas se prendendo aqui a questão, falando de mancha de hipóstase, né? É preciso saber que ela vai iniciar, como regra geral, o professor Genival Veloso França deixa isso bem claro, de 2 a 3 horas dar-se-á o início, ou seja, das manchas de hipóstase. O que são as manchas de hipóstase? Então, o sangue, né, ele vai se depondo, né, ou seja, ele vai fixando em certa parte do corpo de acordo com a lei da gravidade. Se a pessoa morreu enforcado, então vai ser na região inferior, ou seja, os membros inferiores onde vão concentrar, né, daqui da cintura para baixo ali, é onde vão se concentrar o sangue, ou seja, vão fixar depois de 12 horas as manchas de hipóstase. Né? Se ele está de decúbito dorsal, ou seja, com as costas encostadas no solo, no chão, na cama, o que for, né, onde ele tenha morrido, então naquele caso as costas, né, é onde que vão ficar essas manchas, tá, pessoal? Essas manchas com uma tonalidade ali, um vermelho não tão claro, mas também não muito escuro, né? Alguns citam até manchas arroxeadas, vamos dizer assim, tá bom? Lembrando que essas manchas podem ter um tom mais claro em mortes por monóxido de carbono, asfixia por monóxido de carbono. Então pode ter uma tonalidade mais clara nesse caso, somente nesse caso, porque como regra geral o próprio sangue das asfixias ele é escuro, né? O próprio sangue ele é escuro, mas enfim, então essas manchas vão fixando. Se ele tiver de decúbito ventral, né? Ou seja, vai ser na barriga onde ela vai se concentrar, tá? Agora, existe possibilidade dessas manchas ficarem espalhadas, pequenas manchas, né? Não obedecendo à lei da gravidade, o que nós vamos chamar de hipóstases paradoxais, tá? Hipóstases paradoxais são manchas hipostáticas que não fixam, ou seja, de acordo com a lei da gravidade, mas fixam em determinados pontos do corpo ali. Lembre sempre disso, que a banca pode ser uma questão já aprofundada sobre o assunto. Tranquilo? Então vamos ver aqui as opções, vamos lá. Em geral, essas manchas surgem, em média, tá aí, ó, de 2 a 3 horas perfeitamente, fixando definitivamente, aí aqui não, aqui erra, tá, pessoal? Há controvérsias, né? Alguns falam de 8 a 12 horas, tá? Já vi gente falar de 8 a 12 horas. Mas vamos nos prender o que diz o Genival Veloso França, tá bom? Vamos ver acho que tem, na verdade, que eu tinha visto, tem aqui uma opção melhor. Uma aqui já está errado, aqui também está errado, né? Ó, essa letra C está bem melhor, de 2 a 3 horas depois da morte, fixando definitivamente em torno das 12 horas após morte, tá? Posição aí do próprio professor Genival Veloso França, que na verdade aí é um dos livros mais cobrados em concurso público, gabarito letra C. Vamos aqui para a nossa próxima questão. Ó, outro ponto também bem cobrado em concurso público, né? Rigidez cadavérica. Vamos lá. Então, a rigidez cadavérica é um fenômeno cujo aparecimento pode ser tardio ou extremamente precoce. Em geral, surge. Ó, pessoal, voltando aqui para mim, isso aqui é uma questão muito importante para a prova de vocês. Vamos lá, então, avançando aqui. Vamos lá.
Mesma coisa, tá? A pessoa morreu, efeitos abióticos imediatos e a pessoa depois vai ter presentes os efeitos consecutivos, abióticos consecutivos. Então você tem o famoso LAR, né? Vocês vão ver já essa expressão aqui algumas vezes. O que é o LAR, né? O LAR é o livor mortis, algor mortis e o rigor mortis, ou seja, mancha de hipóstase, algor esfriamento, né, ou resfriamento cadavérico, e o rigor mortis, que é a rigidez cadavérica. A rigidez cadavérica ela pode ser abrupta, mas também ela pode ser lenta, né, que é a regra geral. A pessoa morreu, né, vai ter ali na primeira, da primeira até a segunda hora, ou seja, na nuca, no pescoço, tá? Depois de 2 a 4 horas nos membros superiores, depois nessa região do tronco de 4 a 6 horas, mais ou menos, e depois 7 a 8 horas, mais ou menos, ali, vai ter os membros inferiores. Rigidez generalizada, ou seja, completa a partir de 8 horas após a morte, tá? Após a morte. Então, o que é interessante a gente destacar aqui é a questão do espasmo cadavérico. Foi justamente o que eu falei logo no início da questão aqui. Ou seja, rigidez abrupta. Então, essa rigidez abrupta, tá, pessoal? Ela pode acontecer, a pessoa ficar ali na posição que morreu. Nós vamos chamar de espasmo cadavérico. Grava porque cai muito em concurso público. Vamos ver então aqui as opções. Da 4ª hora à 6ª hora... Opa, jogar aqui para vocês visualizarem também. Diz aqui, ó, da 4ª hora à 6ª hora, nos músculos torácicos abdominais, ok? Da 3ª, ele já quer a correta, né? Então já está aqui, está correto. Aqui está errado, que ele diz que é não, tá bem, está errado aqui também. Então não esqueçam disso, né? Você tem ali de 1 a 2 horas, você tem de 2 a 4 horas, mais ou menos, deixa eu só corrigir aqui, coloquei 2 vezes o 4 aqui, vamos lá. Então, você tem de 2 a 4 horas, tem de 4 horas a 6 horas e tem de 6 horas a 8 horas. Então, aqui você tem nuca, né, naquela região do pescoço da mandíbula ali, importante. Aqui você tem os membros superiores, tá? Aqui você tem a região que a gente acabou de falar, do abdômen, né? Ou seja, a região torácica, tá, pessoal? Então, aqui botar aqui a região do tórax, né? Torácicos, vamos botar assim, torácicos, tá? E tem aqui também os membros inferiores de 6 a 8 horas. Lembrando que a rigidez fixa, se não for o espasmo cadavérico, aquela rigidez abrupta, 8 horas. Vamos então aqui avançando, vamos seguindo. Vamos lá, outro assunto que cai bastante aí, ó, sobre os gases da putrefação. Broardel perfurando o abdômen dos cadáveres com trocarte, né? Trocarte é um instrumento, né? Vai fazer ali o furo, né? E aproximando a chama de uma vela, observou, exceto... Pessoal, então Broardel, né? Broardel tem ali, justamente no período, né? Quando a pessoa falece, lembra que eu falei? Tem os efeitos transformativos. E dentro dos efeitos transformativos, você tem a autólise, tem a putrefação e tem a maceração. Então, a putrefação que nos interessa aqui, ela é dividida em 4 períodos, né? Em 4 fases, 4 períodos que for. Então, você tem ali o período cromático ou de coloração, você tem um período enfisematoso gasoso e tem um período coliquativo e o período de esqueletização. E é justamente no período enfisematoso que surgem as bolhas de Broardel. Ou seja, num primeiro momento, ela não é inflamável. Então, no primeiro dia, né, ela não é inflamável. Do 2º ao 4º dia, passa a ser inflamável. Ao estourar, ele percebeu que é uma bolha, né, os gases são inflamáveis, tá? E do 5º dia em diante, as bolhas não são, ou seja, ao estourar, os gases não são inflamáveis. Lembre sempre disso. Além disso, há também, dentro desse período ali, por volta de 48 horas a 72 horas, a circulação próxima de Broardel, que isso é, na verdade, nos vasos, né? Que fica aquela imagem pela transparência da pele, aquele verde enegrecido, se chamado circulação póstuma de Broardel. Isso não é na pele, tá, pessoal? É igual lá que a gente fala na questão lá da mancha do sinal de Lichtenberg, né? Onde há uma vasculite elétrica pela transparência da pele, você visualiza. A mesma coisa, você vai visualizar
a circulação póstuma do Ardel, mas é um efeito putrefativo que ocorre esse verde enegrecido, ou seja, nos vasos. Por isso que o nome diz circulação póstuma de Broardel. Lembrem sempre disso. Então aqui, pessoal, avançando aqui, vamos aqui na tela. Então ele diz o seguinte, ele quer a exceção, ele quer incorreta. Então vamos lá. Então, ó, no primeiro dia, gases não inflamáveis. Aqui ele diz que no primeiro dia os gases são não inflamáveis perfeitamente. Somente vão ser, na verdade, inflamáveis do segundo ao quarto dia, tá, pessoal? Do segundo dia ao quarto dia, aí sim. Então, olha aqui, ó, no terceiro dia os gases não são inflamáveis, são sim. Então, já é a resposta, né? Ele quer exceção, gabarito, letra B. E aqui não, do quinto dia não, e aqui não, perfeitamente. Então, boa questão também, bem trabalhada, gabarito, letra B de bravo. Vamos avançando aí para mais uma questão. A perda de peso, pessoal, no cadáver sofre múltiplas variações, quer por influência do próprio corpo, quer pelas modificações do meio ambiente. Por isso, este fenômeno apresenta-se com valor muito relativo. E ainda mais, né? Seria necessário saber previamente, e com precisão, o peso real do indivíduo no momento exato da morte. Todavia, as observações comprovam que nos cadáveres de recém-nascido, tá, e de crianças, a perda de peso é em média, né, pessoal? Então, a perda de peso, pessoal, nesse caso de criança, tá? A criança é em torno de aproximadamente 8 gramas, tá? Então, a perda de peso no caso de recém-nascido, tá, pessoal? Recém-nascido. Já no adulto seria por volta aí de 18 gramas. Vamos ver quais são as opções que ele traz aqui. Vamos lá, avançando. Assunto também que cai bastante. Letra A. De 8 gramas por quilo de peso por dia nas primeiras 24 horas pós-morte. Perfeitamente, já é o gabarito. Depois ele diz 16, isso aqui seria aproximadamente de adulto, né? Que seria mais ou menos 18 aqui, o que o próprio professor Genival Veloso França fala. Avançando, 2 não, 20 seria aproximadamente de um adulto também, 18 aqui. Mas fica muito distante, né, as outras opções, porque é a média mais ou menos de 8 gramas ali no recém-nascido. Tá bom? Então, pessoal, o gabarito aqui realmente é a letra A. Vamos avançando para mais uma questão. Vamos lá. A mancha verde abdominal quase sempre se localiza na fossa ilíaca direita, sendo atribuída a sulfoxhemoglobina, justifica-se esta região devido ao seco, né, ser o segmento intestinal de maior proporção, mais distendido e mais próximo aí à parede abdominal e ainda pela maior concentração gasosa nesta parte do intestino. Em média, surge entre... Pessoal, aqui é sempre bom a gente... né, sempre o assunto que realmente vem caindo muito, a gente sempre vai dar uma puxada a mais aqui. E realmente a mancha verde abdominal cai muito em prova. Então, inicia, né, como regra, na fossa ilíaca direita, no seco, na fossa ilíaca direita, no seco, ou seja, isso é regra geral, por volta ali de 24 a 36 horas, que diz o professor Genival Veloso França, o Egino até fala de 20, a partir de 20 horas, o França cita até que em experiências próprias ele já viu surgir a partir de 18 horas, mas a regra geral é média ali de 24 a 36 horas, tá? O início da mancha verde abdominal. Pessoal, e vai se espalhando, né? E depois vão surgindo ali no período, isso aqui está no período inicial, tá? O período cromático, o período de coloração da putrefação. Depois surgem no período enfisematose as circulações póstumas de Broardel, tá bom? Pessoal, questão importante demais, e existe um ponto que sempre as bancas gostam de fazer pegadinha. Por exemplo, no afogado e no recém-nascido, normalmente é nesta região da cabeça, do rosto, do pescoço, onde iniciam essa mancha verde, né? Que não é abdominal. Ela tem o nome mancha verde abdominal porque a regra geral é justamente isso, iniciar ali naquela região da fossa ilíaca direita. Não esqueçam disso. Mas podem, né, essas manchas iniciarem no pescoço, na região do pescoço, da cabeça, nessa região frontal aqui? Sim, pode não dar problema nenhum quando for no afogado, principalmente por causa da cabeça, fica submersa, e também nos recém-nascidos. Lembre sempre disso. Então vamos aqui para as opções, vamos lá. Letra A, entre 20 e 30 horas, né?
entre 20 e 30 horas, né? Aí aqui não, aí essa mancha verde se estende a todo o corpo depois do quinto, né, ao sexto dia. Quem ficou em dúvida na letra A, ó, ele não se estende, né, nesse caso aí. Na verdade, é lá para o terceiro, quarto, até o quinto dia é aceitável, né? Do quinto ao sexto dia já extrapola aqui. E aqui também vai aí de encontro, né? Aqui faz um mix, né? Misturando uma média ali entre o que diz o Egino e o próprio professor Genival Veloso França. Na letra B, entre 24 e 36 horas, essa mancha verde se estende a todo o corpo depois do terceiro e quinto dia. Perfeitamente, tá, pessoal? É o que diz o professor Genival Veloso França, mas ele diz que em experiências próprias ele já viu essa mancha surgir a partir de 18 horas e você não pode desconsiderar esta informação. Vamos ver aqui as outras opções, 18 a 22 horas, poderia até, né, ser considerado também, mas aqui, ó, muito precoce, 2 dias, tá? Muito precoce aqui, ou seja, ele diz que segundo dia, na verdade, vai até o quinto dia, mais ou menos ali, né, se estendendo ali pelo todo o corpo. Vamos aqui então, ó, entre 16 aqui também não, tá? Por mais que ele diz 18 horas, não menciona 16 horas, apesar que eu já vi alguns autores, mas não são bem cobrados. Mas enfim, para sua prova, pessoal, você tem que levar essa informação, 18 horas, você tem que levar a informação, né? O Gino fala mais ou menos de 20 a 24 horas, e tem que levar essa informação de 24 horas a 36 horas. Sempre vai ter uma melhor opção. Cuidado, tá? Para não, porque a banca não citar a bibliografia, você tem que ir na melhor opção, e para mim a melhor opção é essa aqui. Se não houver essa aqui, pode ser esta ou até mesmo 18 horas. Então, eu estou aqui, na verdade, para mostrar para vocês, treinar vocês para a prova. Na aula de pós-graduação que eu dou, né? Faculdade já tem muito tempo que não, mas pós-graduação que eu ainda ministro muito medicina legal, eu sempre explico, né, os alunos lá de uma forma para ele aprender, mas aqui eu estou ensinando vocês, trago lá também relatórios médico-legais, mostro, enfim. Mas aqui eu estou mostrando para vocês o que cai na prova, eu estou preparando vocês para a prova, tá? Então são abordagens diferentes. Então vamos lá, vamos seguindo aqui, vamos avançando. Vamos lá então, os cristais no sangue putrefeito são conhecidos por cristais de Westerfer, né, verdade? Hover, né? Rocha Valverde, tá? As formações que surgem depois né? Então, os cristais, pessoal, de Rocha Valverde, eles caem bastante também, né? Eles surgem ali por volta em média, mais ou menos ali do terceiro dia, tá? E vão se estendendo até o 35º dia. Podem permanecer, na verdade. Vamos ver aqui as opções. Então, depois do terceiro dia de morte no sangue putrefeito, podendo aí permanecer no sangue até 35 dias depois da morte perfeitamente. É o gabarito, então fiquem atentos aqui, né? Isso aqui tem essas informações todas de muitas questões que nós fizemos até agora, tem tudo a ver com um calendário, né? Ou seja, a cronotanatognose, que é um assunto que cai muito em prova, né? Dentro de tanatologia. Então aqui está errado, as demais, né? Na verdade ele trocou aqui, mas leva em consideração a letra A. Vamos avançando, tem muitas questões para a gente corrigir ainda hoje aqui. Vamos lá. Outro ponto aí, ó, que cai muito. O ponto de congelação do sangue ou o ponto crioscópico afasta-se à medida que evolui o tempo de morte, devido à difusão no sangue, nos vasos, bem como ao desagregamento das moléculas albuminoides, A crioscopia normal do sangue é D. Isso aqui é meio que decoreba, tá, pessoal? Não tem muito o que a gente falar, não. A crioscopia do sangue, segundo o especialista, tá aqui, ó. Letra A, menos, tá? Menos 0,57. Então, aqui, pessoal, esse ponto, né, crioscópico, ele é interessante, por quê? Porque se você levar em consideração, por exemplo, né, que uma pessoa, um cadáver, né, foi encontrado, né, com um ponto, né, de crioscópico, vamos dizer assim, vamos colocar assim, mais ou menos 0,70, né, 0,70. Então, depois de 24 horas, vamos supor que você tenha identificado, né, depois de 24 horas, decorrido 24 horas, você chegou lá, né, encontrou ele com esse ponto crioscópico no sangue. Depois de 24 horas, você mais ou menos chegou à conclusão lá que ele estava com menos, vamos dizer assim, menos 0,74, né? São situações hipotéticas, só para você entender o porquê. Então, pessoal, você vai calcular, né? Você vai calcular
esse ponto crioscópico, né? Ou seja, você vai calcular esse ponto crioscópico, perdão, diminuindo de 0,57, de 0,57, tá bom? Então é importante, né? Você, na verdade, vai fazer uma multiplicação, tem um cálculo específico, você vai fazer uma multiplicação ali e você vai perceber que houve uma mudança aqui realmente, né? De 0, quanto, pessoal? De 0,04, tá? Aí vai fazer um cálculo aqui, que eu não me recordo perfeitamente como é esse cálculo, para você chegar a um tempo, né, mais ou menos da morte, tá, pessoal? Então, o tempo mais ou menos que houve ali o óbito, você vai fazer um cálculo específico, tá bom? Então, não esqueçam disso, porque as bancas gostam de cobrar. Mas normalmente cobra isso aqui. A Fulmar que já cobrou, teve uma outra banca aí que já cobrou também, mas fiquem atentos que isso é para fazer um cálculo para saber também a estimativa de tempo de morte. Vamos avançando aqui, vamos seguindo aqui. Vamos lá. Baltazar preconizou a possibilidade de determinar a data da morte pelo crescimento dos pelos da barba, desde que fosse conhecida a hora em que o indivíduo barbeou-se pela última vez. Para tanto, seria necessária ainda a utilização dos pelos das bochechas, né? Ou seja, saber ali onde geralmente a navalha corta menos, sabendo-se que os pelos da barba crescem. Pessoal, é claro, tem que saber a última hora que o indivíduo se barbeou, né? Barbeou-se, e para chegar a esse cálculo. Então, aqui também, segundo Baltazar, tá, pessoal? Cuidado, isso aqui, na verdade, eu copiei de uma questão bem parecida, que ela trazia justamente opções, né, sempre com 2 e 1. Por quê? Porque, na verdade, o pelo da barba, nesse caso, ele não cresce. O dessecamento, o pelo vai saindo, né, pelo dessecamento. Mas ele diz que cresce em uma proporção de 0,021 milímetros por hora, tá, pessoal? Então, é o que diz Baltazar. Então, aqui está errado, aqui também está errado, ó, pegadinha, uma questão que realmente requer muita atenção. Então, você precisa saber esse índice também para a prova de vocês, gabarito letra C. Vamos avançando, pessoal, vamos lá. O fenômeno da digestão varia de acordo com cada indivíduo e ainda conforme o tipo e a quantidade dos alimentos. Sabe-se também que a digestão de uma alimentação pesada, em geral, no estômago, em torno, né? Se a alimentação é pesada, aí você vai depender, né? Se a alimentação ela é pesada, né? Se é uma refeição, né? É média ou se é uma refeição leve, vamos dizer assim, né? Vamos botar assim, ó, pesada, média e leve, né? Leve. Então, aqui nesse caso aqui, pessoal, né, em torno de 5 a 7 horas, já ouvi alguns falarem isso que em torno aí de 8 horas, mais ou menos, 6 a 8 horas, mas vamos ficar com essa média de 5 a 7 horas que diz o professor Genival Veloso França, e no caso aqui, numa refeição média de 3 a 4 horas, e no caso de uma leve, mais ou menos ali de 1 hora e meia, mais ou menos, a 2 horas, tá? O França, ele diz, acho que, salvo engano, 1 hora e meia a 2 horas, tá bom? Mas qualquer infração próxima disso aqui não estaria errada, não. Normalmente a banca não vai aproximar muito, até para evitar recursos. Então, aqui nesse caso aqui ele falou de uma alimentação pesada, então o gabarito aqui ficou a letra D, de 5 a 7 horas. Gravem isso também, né, para saber. Então, na necrópsia, né, ao conseguir identificar o alimento da pessoa, né, ou seja, você vai ter uma estimativa de tempo de morte também ali. Vamos avançando, vamos lá. O estudo do conteúdo vesical, né, é um critério que pode tornar-se útil em certas circunstâncias, principalmente nos casos de morte noturnas e quando se tem uma ideia mais ou menos precisa da hora a que o indivíduo recolheu-se assim, né, ou seja, a hora que ele dormiu, vamos dizer assim. Assim, uma bexiga vazia induz a hipótese de morte nas... Então, ó, pessoal, se houver bexiga, nesse caso, né, vamos dizer assim, bexiga vazia, pessoal, né, se ela estiver completamente vazia, vai ser em torno ali mais ou menos de 2 horas. Então, aqui, pessoal, é um estudo também importante. Então, se você tem uma bexiga vazia, nesse caso aqui, vai ser em torno aí mais ou menos, vamos dizer aí de 2 horas, tá? 2 horas aproximadamente. São valores também aproximados. Se ela tiver, pessoal, vamos dizer assim, cheia, né? Se ela tiver cheia, o França, ele fala
ele fala em torno de 4 a 8 horas. 4 a 8 horas do óbito, tá? Se ela estiver cheia, o óbito mais ou menos aconteceu. Agora, interessante aqui é que ele cita também uma bexiga repleta, né? Ou seja, aquela que está totalmente repleta. Vamos dizer assim, ó, repleta, tá? Aí, o que você pode concluir nesse caso aqui, pessoal? Tá? Ou seja, pessoal, você pode até sugerir, tá ok? A pessoa pode sugerir que houve ali coma, tá? Coma, que houve ali efeitos, né, por soníferos também presentes, soníferos, né? E também até mesmo uma morte, tá, pessoal? Ou seja, que pode ter acontecido por envenenamento. Por que ele fala disso? Por a questão dessa prolongada, né? Ou seja, por esse prolongado estado de inconsciência, tá? Ou seja, prolongado estado de inconsciência, tá bom? Então, aqui já seria um aprofundamento, tá, pessoal? Se a banca quiser aprofundar, seria aí uma boa questão na prova de vocês. Então, nesse caso aqui, vamos falar aqui de 2 horas, gabarito, letra D de delta. Vamos avançando, então, para mais uma questão. Vamos lá. Com a paralisação da circulação dos vasos da retina, observam-se a fragmentação da coluna sanguínea. Ok. O aparecimento do anel isquêmico perivascular e o desaparecimento dos vasos sanguíneos, começando pelas arteríolas, vênulas, artérias até as veias. Questão puxada essa, hein? Ó, de acordo com a tabela de Heyman e Prokop, né, pode-se observar o seguinte, exceto... Vamos ver, é uma tabelinha também que ele traz lá, né? Tabela aí de Heyman, já caiu algumas vezes e pode cair novamente. Então ele diz o seguinte, 2 horas pós-morte, o que estaria presente ali? Ó? Esvaziamento das papilas, anel isquêmico realmente, né? De um sétimo do diâmetro papilar, diferença de calibre nas artérias, segmentação inicial da coluna sanguínea, 5 horas, tá? Uma vez eu vi uma questão trazendo isso aqui como se fosse 2 horas. Ele trouxe justamente essa redação e ele colocou 2 horas aqui, tá errado. 5 horas realmente. Então, gabarito... não, ele quer exceção, desculpa. Então, vamos lá. Então, essa aqui tá certa. Vamos seguindo. 12 a 13 horas. Aumento da fragmentação venosa, visão parcial da sombra das artérias e anel isquêmico ampliado em 2,5 diâmetros papilares perfeitamente, porque aqui já está bem avançado, ó, 12 a 13 horas, tá, pessoal? 12 a 13 horas. 7 a 8 horas, fragmentação visível da coluna sanguínea, das arteríolas e das veias medianas, possível dentro desse período. E 5 horas, mácula esbranquecida. Ele diz que a mácula é esbranquecida, pessoal. Não, aqui na verdade a mácula, tá? Nesse caso aqui, ela é escurecida, tá? Errado aqui já. Desaparecimentos das arteríolas e anel isquêmico de 1,5 do diâmetro papilar. Né? Na verdade, não é 1,5 não, tá, pessoal? É a metade, tá? Da metade aqui, ó. Tá bom? Então, são informações realmente muito detalhadas, mas que podem cair e que vão fazer a diferença. Gabarito aqui, letra D. Então, estudar também a questão do fundo do olho é importante. Vamos avançando aqui. 15. Após a morte sobre o líquido céfalo-raquidiano, Choru, né, idealizou um método para a determinação do tempo decorrido de morte, baseado em uma fórmula na qual integram a temperatura corporal e 3 elementos constitutivos do líquido céfalo-raquidiano. São eles, exceto... Então, quais são, pessoal? Aí, né? Questão difícil demais essa aqui, bem difícil mesmo, mas vamos lá. Temos lá os ácidos, né? Animados, né? Temos sim, aminados, perdão, temos sim, né? Então, temos os ácidos aminados aqui, né? E não animados, né? Os ácidos aminados. Tem lá o ácido láctico também presente.
O nitrogênio não proteico também. Agora, ácidos nucleicos não, tá, pessoal? Então, isso aqui é invenção da banca. Ácidos nucleicos não. Então, é uma questão que, na verdade, foi criada, né? Nunca vi isso cair, mas é uma questão inédita para vocês. Então, gravem aqui os 3 elementos constitutivos do líquido céfalo-raquidiano, onde que também vai ser feito um trabalho para saber aproximadamente o tempo da morte. Vamos avançando, seguindo, sobre a estimativa do tempo, de morte pela restauração da pressão intraocular, tonometria, ocular. Especialistas, né, admitem a possibilidade de estimar em cadáveres o tempo decorrido após a morte através do volume de líquidos eliminados pelo esvaziamento pós-mortal dos glóbulos oculares quando do interesse médico legal. Esse método é indicado para as primeiras 24 horas. Assim, né, difícil demais também, uma questão bem difícil, vamos lá. Então, em média, olha o que ele diz aqui, pessoal, em média, para cada 8 horas após a morte, o globo ocular absorve aí 0,3 mililitro de líquido, né, introduzido, ou seja, 0,06 mililitro por hora, perfazendo total de 0, aqui na verdade é uma questão que só você gravar os índices, tá? Qual é o índice que traz lá, na verdade? Ele calcula, na verdade, a partir de 2 horas. Se a banca quiser fazer uma maldade, ela pode até fazer um cálculo aproximado. Mas você sabendo isso aqui, você já mata qualquer questão, né? Na verdade, ele faz um cálculo por 4 horas, tá? 4 horas. Então, se a banca quiser, ela pode fazer uma adaptação. Aí eu faria, né? Aí seria uma maldade da maldade, que é uma questão desse tipo já é maldade. Mas o que você precisa saber? Que, em média, para cada 4 horas após a morte, o globo ocular ele vai absorver, aí é decoreba mesmo, né, pessoal? Você quer uma coisa que você tem que gravar mesmo para a prova de vocês. Aqui é 0,02 ml do líquido introduzido, ou seja, 0 perfazendo, na verdade, né? Vai perfazer, na verdade, ali um total de... Deixa eu ver só aqui, ela vai absorver 0,08 horas, né? 4 horas após a morte, o globo ocular. Deixa eu só corrigir aqui, né? Porque existe aqui os índices perfeitos para você ter o cálculo depois. Vamos lá. Só dá logo a opção. Não, vamos lá, porque eu preciso também relembrar, né? Vamos lá. Em média, para cada 8 horas, a cada 4 horas após a morte, o globo ocular, ele absorve aqui, na verdade, né, 0,1, tá? Aqui é 0,1 do líquido introduzido, ou seja, né, nesse caso aqui, ele vai ter ali 0,02, porque eu lembro que eu gravei assim, 412, 4 foi mais ou menos isso assim que eu liguei, ó, 4124, foi quando eu estudava bem para concurso público, né? Eu gravava assim, 4124, então você tem 412 e aqui é 04, tá? Aqui é 04, nas primeiras 24 horas, tá bom? Aí sim, vamos ver aqui que aqui deve ter as opções. Então, em média 2 horas não, em média 4124, nas primeiras tá aqui, ó, 401, 0,02, 4, perfeitamente. Tá bom, pessoal? São questões que vocês vão ter que decorar, tá? São experiências que as bancas gostam de trazer e vocês vão ter que decorar, não tem como ser diferente. Vamos lá, vamos avançando, principalmente FUMARC, tá? Gosta muito desse tipo de questão. Vamos seguindo aqui. Quem vai fazer perito criminal, legista de Minas Gerais, fiquem atentos. Sobre perícias e peritos, marque a opção incorreta. Vamos seguindo então. Ele quer incorreta, vamos analisar item por item. Já traz um tema aí que também cai bastante, perícias e peritos. Vamos seguindo aqui então, vamos lá. Nos crimes cometidos, 17, nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculos, a subtração da coisa ou por meio da escalada, os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com instrumentos, né, com que instrumentos, por que meios e em que época presumem ter sido aí o fato praticado. Pessoal, esse ponto aqui é importante, né? Por quê? Porque é um assunto que cai muito em prova. Perícias e peritos, você vai estudar desde o artigo 158 ao artigo 184 do Código de Processo Penal.
é a parte mais cobrada. Tem a parte do artigo 6º também, que é a atitude, né? Como se vai comportar a autoridade policial, que é o delegado de polícia, né? Ir até o local, chamar a perícia, né? Então, é importante também preservar o local, né? Que é uma obrigatoriedade da autoridade policial, é preservar o local. Sabemos que muitas vezes é impossível, mas é aquele que está ali no Código de Processo Penal, que tem, ou seja, uma competência legal, uma exigência legal da norma que ele que tem. E se a banca colocar polícia militar, delegado de polícia, agente de polícia e perito criminal, é delegado de polícia, pessoal. Por mais que a gente sabe que quem chega no primeiro local são os populares, né, local de um crime, e depois a polícia militar, em muitas vezes, a não ser que tenha alguma viatura passando ali por perto ali da polícia civil, pode chegar até rápido, mas é uma exceção, né, na verdade, tá? Enfim, então você vai estudar essa parte, vai estudar o artigo 6º, vai estudar a Lei 12.030, que fala dos cargos de atividade de natureza pericial, que é o perito odontolegal, o perito criminal e o perito legista. Então, esses que são aqueles cargos para exercer atividade de natureza de perícia criminal. Tá? O papiloscopista ele não entra aqui, mas entra como uma atividade auxiliar. Existem alguns estados que tratam o papiloscopista como perito. Você tem um perito papiloscopista, mas então ele está entrando dentro do perito criminal. Porque quando eu falo perito criminal, pode ser aquele sem especialidade ou pode ser aquele numa formação específica, tá? Não estou aqui especificando, eu só estou falando perito criminal. Então, perito criminal, perito odontolegal e perito médico legal, que é o legista. Beleza? Vamos então aqui avançando, vamos lá, a gente vai aqui marcando. Aqui está correto, tá, pessoal? O item está correto, está de acordo lá com o Código de Processo Penal. Tá? Vamos aqui na letra B. Para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos juntarão ao laudo do exame provas fotográficas, esquemas ou desenhos devidamente rubricados. Pessoal, aqui, sim, é importante demais que o perito faça isso, tá? É importante demais. Mas faltou uma expressão que deixa o item errado. Por quê? Porque vai ser somente quando possível, tá? Então, qual seria o certo? Para representar as lesões encontradas no cadáver, quando possível, aí sim, tinha que entrar aqui, ó, quando possível, os peritos, que nem sempre vai ser possível, né? Mas vai deixar prejudicada a perícia? Não, mas quando possível, os peritos juntarão ao laudo, ou seja, exames de provas fotográficas, esquemas ou desenho devidamente. A doutrina fala até que tem que ter, tá, pessoal? Tem que ter, mas dependendo da perícia, você não tem ali elementos para... Aí cada caso vai ser um caso, né? Então, isso a gente aprende muito lá em criminalística. Pessoal, então aqui o gabarito é a letra B. Vamos aqui para a nossa próxima opção. Então, nas perícias de laboratórios, os peritos guardarão material suficiente para eventualidade de nova perícia. Sempre que conveniente, os laudos serão ilustrados com provas fotográficas ou microfotográficas, desenhos ou esquemas. Sempre que conveniente, os laudos... Sim, tá certo, serão sempre que conveniente. Aqui até ele diz, ó, sempre conveniente, perfeitamente. Ele quer incorreto, a gente já marcou, a letra B, tá certo sim. Vamos lá. Letra D. Para o efeito do exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos. Pessoal, perfeitamente também. Gabarito realmente, então, aqui ficou a letra B de bravo. Vamos avançando aqui para a nossa 18ª questão. Muitas questões aí importantes. Vamos lá. Levando em conta que alguns elementos orgânicos vão perdendo pouco a pouco suas propriedades vitais, podem-se utilizar tais fenômenos nos primeiros momentos após a morte para se estimar seu tempo decorrido. Assim, marque a opção que destoa desses fenômenos, pessoal. Então, aqui, na verdade, ele quer, aqui destoa, né? Quando ele está falando dos elementos, né? Ou seja, perdendo pouco a pouco suas propriedades vitais. Vamos analisar aqui, item por item, a gente vai julgando aí cada item até a gente chegar à opção. Vamos lá. Então, na letra A, pessoal, ele diz o seguinte: o epitélio respiratório apresenta movimentos fibrilares até 13 horas, né? Que ele está falando aqui.
Nesse caso do epitélio, até 13 horas sim, tá? É possível, né? Já vi alguns autores falando 10, 12, mas até 13 horas sim, não é ruim não. Vamos lá. Os espermatozoides existem nas vesículas seminais, tem mobilidade até, 12 horas não, é muito curto, tá, pessoal? Se pegar França, Egino, vai falar em torno ali de 30, 40 horas. A média mais ou menos são 36 horas, tá bom? Então, é um ponto de referência aí, e já está errado isso aqui, porque ele falou que destoa, né? Então, aqui está errado, gabarito letra B. Questão também difícil. Vamos seguindo. A atropina dilata a pupila até 4 horas, então isso aqui também são experiências, né? Correto. E a enserina, né? Até 2 horas após o falecimento, experiência também importante aí para a prova de vocês. Se a banca quiser aprofundar, ela pode aprofundar também. Então, estão pegando um pouco pesado em algumas questões para buscar aquelas questões que podem fazer a diferença na sua prova. Musculatura. A musculatura reage à excitação elétrica ou mecânica até 6 horas. Até 6 horas. Eu não lembro se foi o Egino, mas eu já vi alguém falar até uma experiência de até 8 a 10 horas. Mas, enfim, é um ponto de referência do Genival Veloso França, tá? Que cita lá no livro dele, depois de verificada a morte perfeitamente. Então, o gabarito aqui é a letra B de Bravo. Vamos avançando. 19ª questão. Sobre perícias e peritos, marque a opção incorreta. Vamos lá. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, coletados em locais ou em vítimas de crimes para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Pessoal, realmente é o conceito de cadeia de custódia que vai iniciar ali com a requisição da perícia, com o isolamento do local. São todos os registros, né, feitos da perícia interna, externa e interna. Então, na área externa, ou seja, fazendo o exame perinecroscópico até da entrada no laboratório, cadeia de custódia externa, e dali para dentro no laboratório, no Instituto Médico Legal, dá-se início à cadeia de custódia interna, dando início a prosseguimento, né, nos procedimentos, tá? Então, aqui está correto. Vamos aqui, então, para a letra, deixa eu só aqui ajustar aqui, né, rapidamente aqui, vamos lá, coisa rápida, perfeitamente, já fez aqui, estava embaçando ali, mas beleza, ficou legal agora. Vamos lá então, pessoal, seguindo aqui, ao vivo é ao vivo, né? Vamos seguir. Indício é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal. Pessoal, todo objeto encontrado, tudo que você encontra no local do crime, nós vamos chamar de vestígios. Uma vez interpretados, uma vez analisados, nós vamos ter o que a gente chama de evidências. E uma vez que seja um fato comprovado, com base no próprio artigo 239 do Código de Processo Penal, aí sim teremos o que a gente chama de indícios, tá? Não esqueça disso, que isso cai muito, porque não são palavras sinônimas. Vestígios, indícios, não esqueça, ó, vestígios, evidências e indícios não são palavras sinônimas, então já está errado aqui. Gabarito letra B de Bravo, vamos avançando aqui, vamos lá, seguindo. Na letra C, ele diz que é proibida a entrada em locais isolados, bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crimes antes da liberação por parte dos peritos, né? Perfeitamente, nem o delegado pode pegar, tá? Enquanto não for liberado, sendo tipificada como fraude processual, né? Fraude processual a sua realização, que é um crime lá do, salvo engano, acho que é do artigo 317, 311, alguma coisa assim do Código de Processo, do Código Penal, perdão. Vamos lá, pessoal, seguindo, todos os institutos de criminalística deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente aos órgãos, ao órgão central da perícia oficial de natureza criminal. Então, perito oficial, né, perícia oficial é daquele concursado. Pessoal, interessante isso aqui, porque agora em 2019, tá, passou a valer neste ano, no início de 2020, lembrando, né, que isso pode cair tanto nessa parte do artigo 158 ao 184, pode cair tanto em medicina legal, em perícias e peritos, bem como na parte de processo penal também, na parte das provas. E ali temos ali inserção de vários artigos, 158A, B, C, D, E e F. São artigos que vêm falando bastante sobre a cadeia de custódia, sobre os órgãos de custódia, o tratamento dos vestígios, como que vai ser tratado, transporte, né?
Então, isso tudo é importante porque são novidades trazidas pelo pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019. Fiquem atentos a esses detalhes. Perfeitamente? Então, vamos lá, avançando, item também correto. Vamos aqui para a nossa próxima questão, né? Aqui o gabarito eu já coloquei, letra B. Vamos lá para a nossa 20ª questão. Sobre perícias e peritos, marque a opção incorreta. Pessoal, vamos lá, opção incorreta. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito direto ou indireto, não podendo suprir a confissão do acusado. Perfeitamente, nessa parte de cadeia de custódia, essa parte aí, ele quer incorreta, né? Então nessa aqui não, mas está correta, essa aqui está lá no artigo 158. Tudo isso tem a ver com o exame de corpo de delito, né? Essa parte de cadeia de custódia sempre falando sobre o exame de corpo de delito. Na letra B, o início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local do crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectado a existência de vestígios, né? A existência de vestígios. Então, aqui, o início da cadeia de custódia dá-se com a preservação, aqui perfeitamente. Aqui está correto também, tá? O início da cadeia de custódia está correto também. Perfeitamente aqui, tá bom? Está correto também. Vamos avançando, vamos lá, seguindo. Correto, correto. Né? Poderia falar aqui com a preservação, com a requisição também da perícia, mas não está errado não, que é a literalidade, né? É um daqueles artigos novos lá. Vamos seguindo. O laudo pericial será elaborado aqui não, ó. Laudo pericial no prazo máximo de 15 dias, não, 10 dias, pessoal, 10 dias, isso está bem claro lá no Código de Processo, podendo ser prorrogado sim, em casos excepcionais perfeitamente, né? É muito difícil concluir em 10 dias, tá? Mas é o que está na norma lá. Vamos avançando então na letra D, aqui já é a opção, né? Ele quer incorreta, então já é a letra C. Vamos lá, os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que examinarem e responderão aos quesitos formulados. Aos quesitos formulados, perfeitamente, item correto. Vamos avançando, vamos lá, pessoal. 21ª questão. Ao encontrar uma pessoa morta, o perito percebeu que havia rigidez generalizada. Opa, rigidez generalizada, ó, mais de 8 horas, tá, pessoal? Mais de 8 horas aí. Não surgimento da mancha verde abdominal. Então, ó, não surgimento, então, pela regra, seria menos de 24 horas, né? Porque é de 24 a 36 horas. Mas a gente pode até levar em consideração aqui, ó, 20 a 24 horas e 18 horas, que são aquelas opções. Que é a experiência do França aqui. Mas o França cita esse aqui como regra, tá? Vamos analisando com calma. Desaparecimento das artérias do fundo do olho, assim provavelmente pessoa morreu Aqui já dá para matar a questão, pessoal, só com essas informações aqui, ó. Por quê? Ó, só com as 8 horas, porque ó, mais de 4 horas, seria mais de 4 horas, mas menos de 8 não. Tá? Menos de 8 não. Mais de 12 horas, generalizado, e menos de 24. Mais de 8 e menos de 24. Mais de 8 e menos de 24. Não surgiu ainda, então eu não posso considerar. Seria a letra A mesmo, ó. Generalizada, rigidez e a mancha verde abdominal, e 12 horas ali, mais ou menos é o que diz aproximadamente a questão do desaparecimento, né? Então, o gabarito aqui seria realmente letra A. Mais de 24. Essas questões, assim, quando trazem esse calendário, pessoal, vocês têm que analisar melhor a resposta. Vão marcando o que vocês vão lembrando para chegar na opção, gabarito letra A. Vamos lá, então, avançando. 22ª questão, fala aí sobre documentos médicos legais. Quanto ao momento da confecção de um relatório médico legal, ele pode receber designações específicas. Assinale a alternativa que indica o documento a que se refere, né, no caso, ficou faltando aqui, a definição abaixo, a que se refere a definição abaixo. É o exame ditado diretamente ao escrivão e diante de testemunha. Então, aqui é um relatório médico legal. Quando é alto, né, é ditado. Quando é laudo, nesse caso, é o próprio perito que faz. Então, aqui o gabarito é a letra A, notificação não, laudo não, depoimento não, auto, tá aqui, ó, auto, né? Auto. Então, pessoal, documentos médicos legais é outro assunto também que cai muito, e vocês precisam lembrar que tem
o relatório médico legal, perícia percipiendi, parecer, perícia deducendi, tem os atestados que são classificados lá em atestados, né, administrativo, judicial, enfim, tem os prontuários que também tem as notificações compulsórias, isso pode cair porque está acontecendo muito por causa da questão da pandemia, né, ou seja, doenças infectos contagiosas, depoimentos orais, já falei, o que mais? Que tem lá, falei do parecer, do atestado, lembrar que o relatório, ele é dividido em 7 partes, tem uma parte que é mais importante do relatório, que é a descrição, onde você vai ter o visum et repertum, né, o exame praticamente, e essa parte não tem no parecer. Enfim, documentos médicos legais falamos muito também, vamos continuar falando bastante. Lembrando que todos os nossos ciclos a gente sempre vai estar retornando com os assuntos aí, né, desde lá do nosso primeiro simulado até a gente terminar esse projeto aí com os próximos concursos que já vão começar a vir aí no pós-quarentena. Ou seja, você tem Polícia Civil de Minas, né, com perito criminal, legista, tem Polícia Civil de São Paulo, tem Polícia Civil do Rio de Janeiro, tem Polícia Civil da Alagoas, para quem vai fazer agente escrivão também, Alagoas, tem a área pericial, o ITEP, lá, o Instituto lá de Perícia no Rio Grande do Norte. Enfim, tem muitos concursos para sair e em breve, né, acredito que estourando no primeiro semestre do ano que vem, nós teremos aí muitas provas e você tem que estar bem preparado. Estudar todas essas matérias dos editais requer meses, pessoal, pelo menos aí no mínimo uns 8 meses a 10 meses, no mínimo. Você não consegue estudar em 3, 4 meses com edital publicado. Pode acreditar, são 20 anos nesse meio. Desses 20, né, 5 aí como concurseiro, 5 a 6 e 14 mais ou menos como professor de medicina legal, de leis penais, ao bordo 25 leis penais. Conheço bem da parte de processo penal e direito penal, mas eu prefiro dar foco maior para dar uma melhor atenção e aprofundar mais em leis penais, tá? São 25 leis penais, legislação de trânsito, ou seja, e criminologia. Tem livros publicados, vai sair aí um de lei de execução penal também, um de leis penais e de trânsito. Tenho aqui o de criminalística, tem aí o de medicina legal e tem o de criminologia, todos eles aí da editora Juspódio, mas tem muita gente que já tem nossos cursos no Estratégia Concurso, o curso que eu faço parte já há 8 anos com muito prazer, e lá nossos cursos são bem mais completos que o livro, eu tenho que ser sincero. O livro é um estudo objetivo. Se eu falar para vocês que o livro ele está parecido, né? Ou seja, se eu te falar que as aulas são mais curtas que o livro, eu vou estar mentindo. As aulas em PDF, né, elas são bem mais aprofundadas, nossos livros eletrônicos lá no Estratégico, mas aqui é um livro que vale a pena você ter ali de cabeceira, né, você ficar lendo toda hora, você vai revisando os principais pontos e muitos pontos difíceis também. Então eu aconselho, né, quem gosta de livro, pode comprar, porque você vai ficar bem satisfeito. Olhem lá as avaliações, o pessoal está gostando muito, né, muitas avaliações subjetivas positivas, até agora, graças a Deus, nenhuma negativa, mas muitas positivas, tá? E também no curso de estratégia nem se fala, lá uma aceitação mais ou menos de quase 9,8 e uma média de 4,9 estrelas no nosso curso de medicina legal de 5 estrelas. Então, pessoal, tenho certeza que vocês estão com bom material para estudar aí para concurso público, tá? Não só em medicina legal, mas como em criminologia, como leis penais e também legislação de trânsito aí, sempre batendo em cima dos pontos importantíssimos. Então, dá uma olhada lá nas nossas aulas demonstrativas. Mas, feito a propaganda, né? Vamos avançando aqui para a nossa próxima questão. Vamos lá, então. Vamos lá, pessoal. 23ª questão, assinale a opção correta acerca da rigidez muscular cadavérica. Vamos lá, o que é chamado rigor mortis, né? Lembra lá do lar? Livor, rigor e algor mortis, né? Livor, algor e rigor, né? Vamos lá. Letra A. Em mortes ocorridas durante intenso exercício físico, como no caso de afogados que tentaram se salvar, a rigidez é tardia ou débil, né? E está dizendo que a rigidez, nesse caso, ela, na verdade, é tardia, né? Não é tardia, né, pessoal? Ela pode ser até... Aí vai variar, né? Mas dizer que ela é tardia está errado, tá? Ela pode ser até, em alguns casos, precoce, né? Elas podem ser até, nesse caso, a rigidez tratada aí como precoce, né? A rigidez cadavérica, pessoal, ela é resultante aí de vários fatores, tá? Vários fatores. Esses fatores, eles, na verdade, eles decorrem, pessoal, de uma supressão. Quando a gente fala de rigidez cadavérica, né?
eles decorrem de uma supressão de oxigênio celular. Oxigênio celular. Ok? Então, isso aqui vai impedir, pessoal, a formação de ATPs, tá? De ATP, que é o ácido adenosínico, né? Trifosfórico, tá ok? Ácido adenosínico trifosfórico, trazendo aí, tá, pessoal, modificações das próprias membranas e vai formar o que a gente chama de actomiosina. Actomiosina. Beleza? Depois eu vou escrever isso aí para vocês nos comentários. Vou trazer alguns trechos importantes que eu acho que vocês devem também estudar aí nos simulados comentados também, PDF, que eu vou disponibilizar lá no grupo privado. Vamos lá então, pessoal. Na letra A, então, aqui, ele diz que em morte está errado. Na letra B, eu acabei de falar, ó, a rigidez muscular do cadáver se deve ao consumo total de ATP existente perfeitamente, de uma forma mais resumida, mas foi basicamente o que eu falei, gabarito aqui, letra B. Na letra C, ele diz que a rigidez evolui de modo ascendente, não, na verdade é descendente, já está errado, né? Já está errado aqui. E o desaparecimento da rigidez cadavérica coincide com a fase colicoativa, negativo, pessoal. Né? Coincide com a fase ali, vai estar na putrefação, né? A fase putrefativa, mais avançada, né? Uma fase mediana, né? A colicativa está muito avançada, a colicoativa. Então, você tem lá o período, né, cromático ou de coloração, tem o período enfisematoso ou gasoso, aí depois que vem o período colicoativo, então ali já desapareceu, já faz tempo. Então, pessoal, errado aqui. Vamos lá seguindo. 24. Adolescente de 15 anos é avaliado em uma perícia. Ele apresentava, vamos ver aqui, ó, dificuldade na fala, rouquidão, e relatava dor na região cervical e na face. Edema e equimose de coloração vermelho-violácea na região periorbitária direta periorbitária direta e esquerda, beleza. Hemorragia conjuntivital e petequias na pálpebra inferior de ambos os olhos. Escoriação linear, horizontal uniforme de coloração avermelhada mediano 0,4 de largura, localizada abaixo da tireoide, estendendo-se pela circunferência do pescoço e interrompendo-se em sua região lateral esquerda. A perícia descrita mais provavelmente sugere, né, pessoal? Então aqui na verdade tem a ver com asfixia, né? Asfixia, vamos ver qual é das melhores opções aqui. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Estrangulamento por tentativa de homicídio. É possível, tá? Mas vamos ver as outras aqui. Edema e equimose observados na região periorbitária como consequência das asfixias, né? Como consequência, edema e equimose. Edema e equimose. Não, aqui está errado, tá, pessoal? Aqui está errado, né? Aqui está mais para o estrangulamento, né? O estrangulamento ali que vai sempre ter um laço, né? Ou seja, um cinto, tá ok? Vai ser acionado ali na pessoa. Então, quanto mais consistente, pessoal, o laço, vamos dizer assim, mais consistente é o quê? É esse suco apresentado, tá, pessoal? Então, aqui está muito mais para o estrangulamento e pelas características aqui, ó. Ó, dificuldade da fala, né? Que atingiu a região, relatava dor cervical, edema, equimose, coloração, né? O sulco, né? Na própria região. Ó, hemorragia conjuntiva, isso é muito comum, né? Na questão do estrangulamento, do enforcamento. Escoriação linear, ó, linear, né? O que foge horizontal. Então, essa escoriação que vem do sulco ali, pessoal, ela é horizontal. Então, tá o pescoço aqui. Se ela fosse assim, tá ok? Interrompido aqui na altura do nó, seria mais enforcamento, né? Ascendente. Agora, a horizontal, múltiplas, né? Ou linear, nesse caso aqui, é estrangulamento mesmo, tá bom? Diferente da esganadura que é com as mãos. Então, a letra A deve ser o gabarito. Mas vamos ver, ó, enforcamento já descarto aqui também, que o evento ou dano ocorreu muito recentemente, provavelmente em menos de 1 hora, pessoal. Não, em menos de 1 hora não, pessoal. Em menos de 1 hora não, tá errado, né? Até por causa da região equimosada ali também. Aqui tá errado, né? Então, muita atenção nisso aí. Gabarito letra A. Vamos avançando. 25ª questão. Diante da notícia sobre a ocorrência de crime de homicídio, policiais civis foram ao local para investigar o fato. Ao chegarem, né, foi possível observar
que a vítima estava com o corpo totalmente em contato com o solo, em decúbito ventral, com as mãos amarradas para trás, né? Ou seja, decúbito ventral com as mãos amarradas para trás. Na região do pescoço, foi possível observar que havia um fio que circulava a região por 3 vezes. A perícia no material revelou-se que nas 2 pontas do fio havia aí um pedaço de material amarrado, de madeira amarrada, né? Ou seja, formando como se fosse um torniquete, né? Ou até mesmo para puxar, né? Ou para puxar o fio. Ou pode fazer para fazer um torniquete, mas para puxar. O que possibilitava o tracionamento para os lados opostos, ou seja, puxar, ele podia fazer assim, né? Ou seja, passar, né, o laço e puxar de cada lado aqui, ok? Então, nesse caso aqui, vamos lá, avançando. O sulco, vamos ver aqui as opções aqui, jogando aqui na tela. O sulco provocado pelo fio era contínuo com profundidade uniforme em sentido horizontal, tendo lesionado a região inferior ao ocioide, né? Aquela região ali da túnica, né? Lembrando sempre com túnica interna, sinal de almoçar, e externa de Friedberg. Diante das informações apresentadas acima, pode-se afirmar que houve, né, pessoal? Aí ficou fácil, né? Então, aqui só pode ter ocorrido o quê, pessoal? Nesse caso, um estrangulamento, questão fácil, né? Um texto enorme, opção bem fácil. Vamos seguindo. No que se refere à classificação dos ímãs, assinale a opção correta. Pessoal, essa parte de ímã cai muito em prova, né? Essa parte de imunologia cai muito em prova dentro de sexologia forense. Então é importante sempre você estudar, a gente já falou várias vezes, vamos continuar falando, não nessa questão aqui especificamente, mas vão ter outras questões, muitas questões ainda novas, né? Muitas vão ser adaptadas, repetidas, mas não iguais. Enfim, nossos simulados só vão avançando cada vez mais até o dia da prova. Então a gente vai aí todo domingo ter esse encontro aí com vocês e cada vez mais aí aprofundando, tenho certeza, né? Você tem uma base teórica e com essas questões vocês vão gabaritar ou quase gabaritar em medicina legal. É muito difícil gabaritar em medicina legal. Eu só gabaritei umas 2 vezes, de umas 10 provas que eu já fiz de medicina legal. Mas, por exemplo, já fiz prova de legista aqui de 70, eu errei 4. Já fiz prova de legista aqui de 30, eu errei 2. Já fiz prova, faço às vezes assim até para mostrar para o aluno, né, o conhecimento e trazer as questões. Já fiz prova de perito criminal, enfim. Então é difícil gabaritar, porque sempre tem aquelas questões que as bancas pegam lá de informações de rodapé. E a FUMARC gosta muito de fazer isso, tá? Então quem vai fazer prova aí para Minas Gerais, eu aconselho essas questões que eu trouxe aqui, elas são muito boas para a banca FUMARC, VUNESP também, mas são muito boas para a banca FUMARC, porque aqui a gente está aprofundando bastante informações, entre aspas, de rodapés, que são aquelas informações que muitas vezes não lê e a FUMARC traz. Pô. Quem vai estudar crioscopia do sangue, né, vai olhar ali e na hora de repente não vai lembrar, vai acabar lendo, mas vai passar batido, não é comum cair, né? Então, mas tem que estudar tudo. Então essa parte do ímã aqui é importante, né? Você saber o ímã, ó, vou desenhar aqui para vocês. Você tem lá o ímã, né? Vou fazer só assim um redondo, você tem aqui o ósseo, que é o orifício, ok? Aí você tem a borda fixa e a borda livre. A borda livre, que está aqui, tá? Então o ímã está aqui, ó. O ímã está nessa região aqui. Então quando há ruptura, né? Você tem o que a gente chama de rotura. E a rotura, ela não é simétrica, ela é assimétrica. Diferente do entalhe, que é congênito e simétrico. Ó, tem de um lado, vai ter do outro. Então, esse estudo, né, é importante demais, tá bom? Muito importante mesmo para a prova de vocês, né? Principalmente quando fala sobre ímã. Mas depois a gente vai avançando mais. Vamos seguindo aqui, pessoal. No que se refere à classificação dos ímãs, assinale a opção correta. Complacente é um ímã que jamais se rompe. Na verdade, jamais deixa complicado, né? Não é jamais, mas tem uma certa dificuldade, né? Você vai ter os ímãs acomissurados e os comissurados, né? Os acomissurados são aqueles helicoidais, septados, cribiforme, anular, seminunal, enfim, tem várias classificações. E os comissurados são aqueles labiados, né? Labiados. Se você tem um ímã assim, né, por exemplo, vamos dizer assim, que fosse assim, ó, tá? Você tem um ímã assim, você vai dizer que ele é o quê? Bilabiado, tá? Bilabiado. Se ele for assim, né, por exemplo, você vai dizer que ele é trilabiado. E assim vai, tá? Então, são classificações de ímãs comissurados, que também as comissuras, tá, pessoal? As comissuras, elas são assimétricas também, tá? Elas são aí
muitas vezes assimétrica, diferente dos entalhes que são simétricos. Então, comissuras e entalhes simétricos, comissuras assimétricas. Vamos lá, pessoal, vamos seguindo então aqui. Complacente ao M que jamais se rompe está errado, né? Há uma certa dificuldade, porque na conjunção aí vai ter que fazer o exame lá, o que pode comprovar, né, que houve estupro, que houve conjunção carnal. O PSA, que é uma glicoproteína, né, que trata lá da proteína P30, mesma coisa. Você tem lá também o fosfatase, aqui é certeza, fosfatase ácida, pessoal, é constatação, tá? Constatação. Aqui é certeza. Então, são exames que vão verificar se realmente houve ou não penetração carnal. Lembrando que do ímã para dentro, canal vaginal. Do ímã para fora, canal vulvar, né? Ou canal vestibular. Vamos seguindo, pessoal. Labiado, letra B, é um ímã de ósteo único, centralizado e em forma de anel. Ele diz que labiado, ele diz que, na verdade, é um ímã comissurado, né? É um ímã aqui que a gente chama de ímã comissurado, né? Então, não é que ele tem um ósteo único. O ósteo único centralizado em forma de anel, pessoal, aí temos outras classificações, né? Temos outras classificações, né? Parecidas como o próprio, dependendo da situação, se for em curva, descrever em curvas, pode ter ali helicoidal, enfim, tá errado aqui também. Cribiforme, ele diz que é um ímã com um ósteo, tá errado, né? Cribiforme você vai ter ali um ímã, né, com, vamos dizer assim, pequenos orifícios, tá? Então seria o ímã cribiforme. Helicoide é o ímã cuja orla descreve uma espiral, o que não faz coincidir com seus extremos perfeitamente, gabarito letra D. Vamos avançando, vamos lá. A respeito da perícia médico-legal em crimes contra a dignidade sexual, assinale a alternativa correta, 27. Vamos seguindo. Conjunção carnal é a introdução completa ou incompleta no pênis, na cavidade vaginal ou no ânus. Ânus não, conjunção carnal é penetração vaginal, já está errado aqui. Letra B. A constatação de esperma na cavidade vaginal é de muita importância na comprovação da conjunção carnal e pode auxiliar na identificação do agressor. Perfeitamente, tá? Perfeitamente, gabarito letra B. Letra C, ruptura iminal recente é conclusiva com relação à ocorrência de estupro, né, pessoal? Aí já não precisa de outros elementos, eu não poderia afirmar isso aqui, né? Errado. E na letra D, não é possível encontrar integridade iminal em mulher com vida sexual iniciada. Claro que sim, chamado ímã complacente, né, pessoal? Chamado ímã complacente. Não é que ele jamais se rompe, mas há essa possibilidade pela sua... um ímã curto, né? Um ímã pequeno e a questão, a facilidade lá da penetração. Vamos avançando aqui. 28. A pesquisa da glicoproteína P30, ou PSA, nos casos de estupro é especialmente importante, pessoal. O que é importante nesse caso aqui? Ó? No caso de rotura iminal, gabarito letra A. Nos casos de rotura iminal, perfeitamente, letra A. Vamos avançando aqui, vamos lá, seguindo. Assinale a alternativa em que todas as características estão presentes nos sulcos dos enforcados, segundo aí a classificação de Bonnet, né? Segundo a classificação de Bonnet. Vamos lá, letra A. Letra A diz o seguinte: sulco oblíquo ascendente interrompido ao nível do nó, por baixo da cartilagem tireoide e profundidade desigual, né? Então ele está falando, pessoal, enforcado, né? Enforcado não é abaixo, né? Ou seja, não pode ser por baixo da cartilagem, ou seja, acima. Já está errado aqui, né? Mas é oblíquo ascendente mesmo. Sulco horizontal já está errado, vem do próprio estrangulamento, tá? Sulco horizontal. Letra C, sulco oblíquo ascendente, interrompido ao nível do nó, por cima da cartilagem, ok, com profundidade desigual, perfeitamente o gabarito aqui. Letra C, horizontal aqui já está errado também. Vamos para a nossa 30ª questão. Vamos lá, 30ª questão. O médico legista, ao chegar à sala de necropsia, deparou-se com 3 cadáveres. O primeiro apresentava elementos sinaléticos, que são sulco único, com profundidade variável e direção oblíqua ao eixo do pescoço, olha aí, ó, com interrupção superior-posterior. No segundo, os sulcos são duplos, de profundidade constantes e transversais ao eixo do pescoço, e no terceiro, ao invés de sulcos, havia equimoses e escoriações nos 2 lados do pescoço, ó, pelos dedos, né? Ou seja, equimoses
né, escoriação dos dois lados, ao invés de suco, havia equimose. Então, isso aqui provavelmente é o quê? E na sua parte anterior, próximo ao iode, na situação acima, pessoal, ó, bem fácil, né? Ascendente, enforcamento, estrangulamento e esganadura. Vamos ver o que ele pede aqui, ó. Situação acima descrita, os tipos de morte mais prováveis são, respectivamente. Então, vamos na ordem, né? Asfixia o primeiro foi, que eu falei, sulco único ascendente, não foi? Ó, oblíquo ao eixo do pescoço superior e posterior. No segundo são duplos, profundidade, então enforcamento. Então, nesse caso aqui vai ser enforcamento, estrangulamento, esganadura. Vamos lá, então. Aqui está errado, aqui sim, estrangulamento, esganadura. Gabarito, letra B. Boa questão também. Voltando aqui para mim, meus amigos, fechamos então aqui. Opa, ficou embaçado aqui, desfocou aqui, deixa eu só acertar aqui. Vamos lá, então. Agora sim, voltando aqui para mim, agora sim. Vamos lá então, pessoal. Fechamos aqui mais um grande simulado, né? Mais um grande simulado. Temos mais questões, mas essa aí eu vou estar fazendo na forma privada lá, pessoal. Né? Temos aí mais questões, os amigos que estão aí no nosso grupo. Depois eu vou disponibilizar o outro link para vocês corrigindo aí as questões que faltaram do simulado passado e essas que estão faltando, essas 10 questões finais aqui para a gente fazer de novo aquele aprofundamento e mais revisões aí. Pessoal, um grande abraço. Quem quiser participar, mais uma vez, vou deixar aqui o nome lá da Carol, que trabalha comigo, assistente. Carol, telefone é 61 DDD 98142, dá para aparecer aí, né? Dá. 81426100, nosso grupo de estudo privado de medicina legal, que ocorre todos os domingos por volta de 10 horas. Eu libero o simulado de manhã, sem comentários, sem gabarito, sem nada. Você tem o domingo todo para resolver as questões. O interessante é que você faça as questões, né? E depois à noite a gente vem corrigindo aí. Então é um trabalho que a gente já vem fazendo aí já há mais ou menos uns 3 meses. Tem muita gente que já está aí fera mesmo em medicina legal, principalmente quem vai fazer perito criminal, quem vai fazer legista, quem vai fazer delegado de polícia, qualquer cargo, tá? Quem vem a cobrar medicina legal vai te ajudar bastante na prova de vocês. Você pode ter aí uma noção básica de medicina legal e aprofundar com a gente aqui no nosso grupo de estudo. Pessoal, um grande abraço a todos e nos veremos aí nos próximos simulados. Até mais, fiquem com Deus. Tchau.